A Transpampiani foi fundada em 1994 na cidade de Mairinque, interior de São Paulo, com o objetivo de transportar passageiros sob regime de fretamento com o máximo de qualidade, conforto, segurança e bem-estar. Em 2020, seu fundador, Lorival Pompiani, vem a falecer e sua esposa e as 2 filhas assumem a empresa. Bruna Pompiani é quem vai para a linha de frente, visto que já acompanhava o pai desde pequena. Está começando o 2º episódio da 3ª temporada do Edu Podcast. E quem vai contar mais detalhes dessa história é ela. Com vocês, Bruna Pompiani. Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br. Começamos mais um Edu Podcast, mais um episódio da 3ª temporada. Por aqui, Edu Castanho, e do meu lado, meu amigo, meu parceiro Edu Alas, tamo junto. Mais um episódio? Mais então, um, né, cara? Estamos aí. E que eu vou falar que hoje o negócio aqui vai ser diferente, hein? Ah, com certeza. Hoje tem muita história bacana aqui. Cidade Mairinque aqui vai ser exposta. Vamos expor a cidade de Mairinque. Vamos com tudo, cara. Primeiramente, queria te agradecer por estar aqui mais uma vez assistindo ou nos ouvindo aí pelos canais aí, Spotify e tudo mais. Se você ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, Edu Podcast, segue também lá no canal do YouTube e se inscreve se você não é inscrito. E segue os canais lá, Spotify, TikTok, tem em tudo quanto é lugar, procura por Edu Podcast que a gente tá lá, tá? E hoje nós temos uma convidada especialíssima aqui, que vai contar um pouquinho da história dela, vocês já viram aí o nome dela no spoiler antes do episódio. Claro. Então, com vocês, Bruna Pompiani. Muito bom. Seja muito bem-vinda, né, querida? Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite, viu? É uma A gente uma que agradece. Estar aqui com vocês. Edu, a gente você vê, né? Estamos ficando diferenciados. Estamos ficando diferenciados, tá vendo? Pode ir pá, guarda nós. Bru, queria saber um pouquinho da tua história. Quem que é a Bruna Pompiani? Quem faz a Bruna Pompiani? A Bruna é uma mulher de 27 anos que serve a Deus acima de todas as coisas. Eu acredito que é de onde vem a minha força. Eu nasci, cresci em Mairinque, moro em Mairinque, amo essa cidade muito, trabalho em Mairinque, eu adoro estar aqui. Fiz direito, né? Sou formada em direito, não atuo na área por enquanto, apesar de continuar estudando e tudo mais. E hoje eu trabalho na Transpampiani, sou sócia da minha irmã e da minha mãe lá. Amo o que eu faço. Todo mundo olha e fala, nossa, mas você entende mesmo essas coisas de ônibus? E eu posso dizer com segurança que é a minha vida, assim. Eu amo de paixão mesmo. Mas o que você fazia antes da Transpampiani? Eu fiz estágio, né, de Direito na Justiça Federal, em Sorocaba. Fiquei lá 1 ano, estagiando. E amava o dia a dia do fórum, o pessoal de lá, os juízes, assistir audiência. Era incrível, assim. Mas chegou um momento em que eu sabia que eu precisava dar o próximo passo, né? Então, aí, quando eu comecei a buscar outras vagas, né, comecei a mandar currículo e tal, eu cheguei a ser selecionada num lugar, passei, entrevista, nananã, quando o moço desse lugar ligou para mim e falou, viu, traz a tua carteira, meu pai virou para mim e falou, não, senta aí, vamos conversar. E ele nunca gostou muito da área de burocracia, né, que não é só a hora que a gente vê um ônibus na rua, eu falo isso porque eu olho coisas de fora. Por exemplo, eu não sei quais são as burocracias do AOBA, eu não sei quais são as burocracias do Edu, eu não sei o que envolve, né, a atividade. Mas quando você olha um ônibus na rua, você fala, bonito, legal, coloridinho, tem 6 rodas, interessante, mas tem muita papelada envolvida por trás. Você tem as certificações, nananã. E aí meu pai virou para mim e falou, viu,
tô de saco cheio disso aqui, meu negócio é ficar na oficina, eu gosto de ver peça, ficar no dia a dia ali no vira-vira das coisas, eu não quero saber disso aqui, cuida pra mim, eu preciso de alguém que cuide pra mim. E aí eu falei pra ele, não, eu quero ser sua funcionária, eu quero bater ponto, eu quero ter registro, eu quero tudo bonitinho, mas eu topo. Uhum. E eu entrei jurando, assim, que é até o final da faculdade só, depois eu vou advogar, ou vou prestar um concurso, vou fazer outra coisa da vida. E aí Deus riu na minha cara e falou, sabe de nada, hein, querido? Você foi engolida pelo empreendedorismo. Sim, fui engolida pelo empreendedorismo e fui engolida pela paixão mais específica, porque eu conheço muitas pessoas, tenho amigos que eles gostam da novidade. Eu tive uma ideia, eu quero investir, eu quero correr atrás, eu vou começar e tal, e eles têm esse gás. Mas eu vi que você trabalhar com ônibus, eu até encontrei um senhor numa reunião semana passada, que ele falou assim, que jeito, diesel corre aqui, ó, diesel corre na veia, e é verdade, porque você se apaixona pelo ritmo da coisa. Uhum. É gostoso você entrar, você ver as coisas acontecendo, manutenção. Eu brinco que eu gosto de tirar foto de tudo desmontado e postar, né? Falar, hoje tá aqui desse jeito, tá tudo espalhado aqui, tá tudo desmontado, tá tudo... Estamos vendo o que tá acontecendo, enfim. E é muito gostoso, esse dia a dia é muito gostoso, né? Sim, então só para contextualizar, né, porque acho que o pessoal não pegou, quem é aqui de Mairink sabe, Pompiani, mas para quem não é de Mairink, você hoje é sócio da Transpompiani, que é uma empresa que faz também turismo, frete de funcionários, enfim, tudo isso aí, não é? Isso, o nosso ramo hoje é o fretamento eventual, que é o de turismo, e o contínuo, que é para fretado de empresas, escolas, enfim, né? Tem as instituições que fecham de forma exclusiva com a gente. Certo. Você já desde criança ia pro pátio? Como que era? Ou você não curtia? Porque era mulher, às vezes, com questão de carro, essas coisas, não tem aquela ligação, mas você já ia, já desde criança. Então, o meu pai, ele me apelidou carinhosamente na época de Sombra, porque onde ele ia, eu ia junto, eu estava atrás dele sempre. Várias vezes dele ir para São Paulo, por exemplo, viu, amanhã eu vou ver um ônibus, quer ir e tal. Quantas vezes, assim, faltei de aula para ir com meu pai, sabe? Porque era ele fazer assim que eu já estava atrás, era ele piscar que eu já estava indo junto. E se eu ficasse sabendo que ele ia, mesmo sem ele ter convidado, eu falava, não, eu vou sim, porque eu gosto de ir, eu quero ir. Então, eu sempre gostei, sempre achei o máximo, assim. Sempre tive essa afinidade muito grande com o meu pai, que se tornou uma afinidade muito grande com o negócio em si. Então, desde pequena, eu curtia pra caramba. Aí você falou, né, nessa época da faculdade, mesmo com esse gosto, você pretendia ir para a área de advocacia mesmo? Você ia conseguir, assim, lidar com isso, com esse, de repente, assim, se o seu pai não tivesse falado, vem trabalhar comigo, você estaria hoje advogando, mas será que estaria com um pezinho ali já na empresa? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha 2 vestibulares feitos e 2 vagas em coisas totalmente nada a ver uma com a outra, né? Uhum. Assim, tem pessoas que até acham meio parecido, mas eu falo, gente, no fundo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu cheguei a passar em administração em São Paulo, que era uma coisa que... meu Deus, eu bati no negócio aqui. Não tem problema. Eu cheguei a passar em São Paulo, em administração, e aí eu passei em direito em Sorocaba. E aí eu falei pro meu pai, viu, o que eu faço da vida? Porque antes da faculdade, eu não digo que eu trabalhava, porque, assim, eu gostava de estar lá, entendeu? Não era uma coisa assim, nossa, você tinha uma responsabilidade, né? Isso. Eu ficava lá, né, tal, e aí teve um dia que eu falei pro meu pai, viu, eu tô com as 2 na mão e eu não sei o que eu faço. E aí ele me disse assim, minha filha, a Transpompiani foi sustento para mim, para nossa família. Faça o que você quer fazer.
Ele falou, sua irmã fez odonto porque ela quis, porque era o rumo que ela queria seguir. Eu nunca me opus, o que eu quero é que vocês estudem. Então, para mim, o que você escolher tá bem feito. E aí eu fui fazer direito e eu falava, se um dia meu pai aposentar e não quiser mais saber, eu vou me virar nos 30 para conciliar tudo e é isso aí, a gente vai dar um jeito, né? Era mais ou menos o que eu tinha em mente. Mas eu não imaginava, assim, que mudaria totalmente o foco do jeito que foi, né? Os caminhos foram diferentes. Os planos, quem sabia, era só Deus mesmo. Então, foi uma surpresa. Acho que se a Bruna de 2014, que estava lá no primeiro ano de faculdade, sentasse com a Bruna de hoje e uma contasse para outra tudo que aconteceu, a de 2014 ia falar, você tá zoando, né? Mentira, você não tá né? falando sério, né? É mentira. Então, Bruna, você acha que assim, né, pelo que você falou, né, de você hoje já tá familiarizada tudo aí, você sente algum, não digo arrependimento, mas alguma coisa de não ter continuado na profissão de, não que você não seja advogado, que você faz lá, mas fora da Transpompiani? Então, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, mas eu acho que a vida também é uma questão de chamado. Aliás, também não, é uma questão de chamado. Você pode amar uma coisa. Eu amo ver por exemplo, eu vou numa loja de construção. Nossa, eu amo. Ai, piso, revestimento. Nossa, eu acho lindo. Eu falo, nossa, será que eu não devia ter feito arquitetura? Eu já paro para pensar. E aí você vê que na vida você vai gostar de muitas coisas. A questão do direito para mim é uma paixão, mas eu vejo que dá para viver isso agora. Porque a questão para nós, a questão dessa quebra, entre aspas, né, que a gente teve, foi a perda do meu pai, né? Eu até então continuava cuidando das burocracias para ele, de papel e responde e-mail e agenda compromisso e não sei o quê. Quando meu pai faleceu em 2020, o jogo virou de um jeito que, meu Deus do céu. A gente passou a ver que tinham muitas coisas que o meu pai fazia que ele nem chegava a contar para nós, nem chegava a comentar com a gente, deu um problema assim, aconteceu não sei o quê. Ele nos protegia muito das coisas. Então, levou esse tempo para que a gente conseguisse colocar os pingos nos is mesmo. Porque aí foram mudanças de função, coisas que eu tive que absorver. Aí o meu cunhado, graças a Deus, veio trabalhar com a gente. Ele é advogado e é por isso que eu vejo que dá para levar a rotina, dá para conciliar perfeitamente hoje com eu falo que ele é meu braço direito e esquerdo, porque só o direito não é suficiente. Assim, a gente dividiu de uma forma muito boa. Só que até você adaptar isso, eu brinco com ele que tinha dia que eu não queria ver o João Gustavo. Eu falava, viu, suma daqui. E eu também tenho certeza que ele falava, viu, suma daqui, fia. Porque até você aprumar, porque são duas pessoas diferentes com visões diferentes, mas o relacionamento de trabalho que a gente vive hoje é um negócio assim, muito tranquilo, muito tranquilo. É uma pessoa que eu não posso, é injusto eu dizer que ele me ajuda, entende? Ele carrega comigo mesmo o negócio, porque se o telefone tocar às 5 horas da manhã e eu não souber resolver, eu vou ligar para ele. Eu vou falar, viu, me ajuda aqui que o negócio estreitou, eu preciso de você. E o vice-versa talvez nem seja tão real. Eu acho que ele dá mais conta de resolver muita coisa do que, assim, sozinho, do que eu, o contrário, né? Do que pedir ajuda. Então, eu não é uma coisa assim, é um arrependimento, mas eu acho que a vida trouxe um rito das coisas que foi necessário deixar o direito numa caixinha fechada do lado aqui e falar, não, agora não dá tempo, agora eu não posso, agora eu preciso cuidar aqui. Então aí foi uma jornada. Eu, minha mãe, João, claro, todos os funcionários ali na empresa, a maioria me viu criança ou adolescente.
Então é um pessoal, não posso nem dizer nota 10, eles são nota 1000, assim, pessoal muito apoiador. Eles sentiram na pele a falta do meu pai, é até engraçado eu falar isso, né, mas eu vi muitos deles ali chorando na primeira reunião que a gente fez sem o meu pai, né, a gente tava desnorteado, eles também estavam, e tava todo mundo assim, por onde que começa agora? Sim. Então foi uma caminhada de todos nós, de alinhamento, de entender como a gente ia tocar as coisas. A gente pegou tudo num período de pandemia, então foi tudo muito diferente, porque o turismo estava totalmente parado. Tinha dia que você via um monte de carro ali na garagem, você falava, meu Deus, esse tanto de carro parado aqui dentro. Então, foram transformações que a gente foi passando, um caminho que a gente trilhou para chegar num nível legal de todo mundo se entende, todo mundo convive bem, todo mundo trabalha com tranquilidade, as coisas são resolvidas de uma forma mais ágil. Às vezes a gente tem uma impressão de que dá para resolver do dia para a noite, ou de que as coisas vêm prontas, né? Eu falo que às vezes a galera acha que é fast food a vida. A vida não é fast food, a vida não é o aoba que termina rapidinho o seu lanche, entendeu? Eu falei, poxa vida. Aí, eu gostaria que os meus clientes, todos eles, graças a Deus, eu não posso reclamar, boa parte deles, mas sempre tem um outro ali que é mais complicado de a gente explicar, que tem algumas coisas que não é num estalar de dedos. Não é assim. Exato. Né? Tipo... Faz parte, não tem jeito. Exato. Então, assim, hoje eu vejo que dá para eu retomar um pouco mais esse lado do direito na minha vida. Tanto que eu falei pro João Gustavo, falei, viu, vamos fazer uma pós? E ele embarcou comigo e eu usou ele demais. Eu falo, meu, você vai pro céu sem escala, porque você trabalha comigo e agora você estuda comigo, você fica comigo até quase 11 horas da noite, 2 vezes por semana, você vai pro céu sem escala, que você fica aguentando cunhada, bicho. É duro, né? vamos combinar, Você né? já foi pro céu. Coitado do menino. Não, já foi pro céu, sem escala, assim, ó, direto, reto, já tá o nome escrito lá no livro. E ele já trabalhava com vocês antes, não? Não, João era só advogado, hoje em dia ele é o Julius, tem 2 empregos. O Julius, tá certo. Hoje em dia também, assim, vai ter que precisar de 2 empregos mesmo, cara. Porque o negócio não tá fácil, não. Não, e tem dia, assim, que eu falo, o João, ele é um cara muito rápido. Eu sou a pessoa que pega, olha, uma caneca, nossa, que bonita. Nossa, que legal. Foi feita uma caricatura, tá escrito Edu Podcast, o fundo é branco e tal. Beleza, coloquei aqui e achei bonito. O João já é assim, tá bom, uma caneca branca, tem um escrito, tem uma caricatura, beleza, vamos lá. Pá. Assim, eu falo, calma que eu não acompanhei. Vamos lá, rebobina a fita aqui. Já achou quem faz, já fez o pedido. Então, assim, eu falo que é um contraponto bom, porque ele é ligadaço no 220, fazendo um monte de coisa e resolve não sei o que, e eu já sou a pessoa, não, calma, vamos começar do começo aqui, esse negócio, deixa eu ver com calma, Então, é o quilo certo, vamos dizer assim, né? Ele é um cara. E, ao mesmo tempo, ele é muito calmo. Então, a gente tem ali toda uma questão de, olha, vamos resolver assim, de conseguir sentar para conversar numa boa, mas de agilidade, ele é anos-luz na minha frente. Eu falo, nossa, que parte que eu perdi aqui, tem dia. É o equilíbrio ali, muito, muito bom. Mas... tem a praticidade. Eu sou meio assim também. Eu sou calmo, sou tranquilo, mas também assim, eu sou muito prático. Eu sou igual ele, tipo, cara. Isso. Aqui tá escrito arroba caricato na Cascão Pulim, tem um logo, tem não sei o que, já procurei o fornecedor pra você, viu? Pra onde já tá resolvido. É assim, tipo, mas sou tranquilo, de boa, mas é muito parecido com isso mesmo. Mas sempre tem que ter esse equilíbrio, esse contraponto, porque senão... Se todo mundo for igual, lascou, não né? adianta. Sim, É você saber ajustar a convivência, né?
Você saber entender os pontos de vista de cada um e falar, ó, isso é bom, isso é legal, vamos levar isso para frente, vamos adotar tal ideia, o procedimento assim é melhor. E isso você vai desenvolvendo no dia a dia. É um passo após o outro mesmo. Hoje na Transpompiani, quantos funcionários você tem lá? Hoje eu tenho em torno de 16 funcionários lá. São a maioria a maioria do pátio ou é do administrativo? A maioria do pessoal é do operacional mesmo. Operacional. É. Os motoristas. Isso. Essa parte aí. É predominantemente homem ou você já tem motoristas mulheres já? Eu tenho uma motorista há muitos anos já. Eu acho que faz 7 ou 8 anos que ela tá lá com a gente. E eu tenho até amigos que falam, nossa, eu vi uma moça dirigindo ônibus ontem. Eu falo, pois é, olha só. Nossa, que beleza. Você não vê dirigindo carro agora, não pode dirigir ônibus? Né? É que é incomum, né? Assim, exatamente. ainda é uma coisa que as pessoas olham e falam, nossa, uma mulher dirigindo um carro desse tamanho, né? Tá, você dirige, Busão? Então, o meu ponto é que eu não tenho carta, né? Ah, tá. Só dirige lá dentro do pátio. Então eu não posso sair na rua, mas Posso assim... manobrar, né? Eu manobro, de vez em quando eu faço minhas manobras lá. Esses dias, à noite até foi um desses dias que tocou o celular de madrugada, e aí eu desci e tava o motorista manobrando um e eu tirando os outros de trás para ele manobrar e segue o baile, porque tem hora que se você não souber pelo menos manobrar, complica muito. Então você tem que ter uma noção ali para não, pelo menos não bater em nada, sabe? Tirar sem bater em nada. O prejuízo não ficar grande, né? É isso. Você não tem que pagar a funilaria depois. Exatamente. Porque normalmente essas coisas, quando acontecem de madrugada, é porque aconteceu algum problema para você sair de madrugada. Então, já existe um problema, seja ali de qual natureza que seja. Mas aí você chega lá e vai criar mais um. Não me arranje outro, pelo amor de Deus. Né? Já temos um problema aqui, então não faça outro. É por aí. E qual foi o principal desafio que você encontrou lá quando vocês assumiram? Quando você, no caso, entrou pela Transpompiani? Olha, você quer dizer enquanto meu pai era vivo ou depois que ele se foi? Acho que depois que ele se foi, porque assim, acredito que o desafio foi maior, né? Óbvio, desafio sempre existe, mas qual foi a principal dificuldade que você encontrou, falando no geral, de quando ele era vivo até agora, a principal dificuldade que você encontrou lá? Enquanto meu pai era vivo, a principal coisa que eu encontrava de desafio era ser a filha do dono e não ser a Bruna. Por quê? Ali, o meu pai era um cara que fazia isso com uma maestria, assim, invejável. Ele realmente separava as coisas. Na Transpompiani, eu era funcionária dele. Em casa, eu era filha dele. Ele não transportava coisas de um lugar para o outro, muito raro. Tanto que, quando a gente chegava em casa, se eu perguntasse qualquer coisa da empresa, era raríssimo o dia que ele me respondia do que eu perguntava. Tipo, não tô na empresa agora, não tô na empresa, eu sou seu pai e você é minha filha, eu não sou o patrão, um funcionário. Exatamente. Então, isso era uma coisa que ele fazia. Muitas vezes, quando eu falava com alguém de fora, eu falava, aqui é a Bruna, da Transpompiani, não sei o quê. Aí, às vezes, a pessoa falava assim, me fala o seu nome completo, vou fazer um cadastro, não sei o quê. Eu falava, você é filha do seu Lorival? Então, assim, existia uma dificuldade no sentido, assim, das pessoas verem a Bruna e não só a filha do seu Lorival. Filha do dono. Né, a filha do dono. Enfim. E aí, só que esse era, se eu soubesse, né? Esse era o menor dos desafios que iam vir, né, depois de tudo. Quando meu pai faleceu, eu acho que o meu maior desafio, falando por mim, foi entrar na sintonia do tanto de responsabilidade que estava vindo para cima de mim. Porque, como eu falei, o meu pai,
ele não era só uma pessoa extremamente responsável, ele era também a pessoa que nos protegia das consequências que a responsabilidade dele trazia. Uhum. Então, muitas vezes ele estava com uma coisa martelando na cabeça e a gente estava ali almoçando no domingo e nem fazia ideia, Uhum. né? Então, quando eu vi a avalanche de coisas vindo, agora você é responsável por isso, agora você, a sua mãe, a sua irmã vão ter que assinar aquilo, vocês vão responder não sei o quê, vocês... Gente, aquilo ali, até eu entrar na órbita, Uhum. até eu olhar e falar, nossa, é tudo isso? Foi pesado, assim. Eu acho que... Não que eu acho que eu era muito nova exatamente, mas eu acho que a minha cabeça jamais imaginaria uma carga daquela vindo. Então, até você tomar pé das coisas, até você sintonizar, até você entender. E ali eu falo, mais uma vez, que a minha sorte foi o meu cunhado ter a experiência de trabalho que ele teve de 12 ou 13 anos numa empresa bem grande aqui da região, então ele estava muito acostumado com várias rotinas que a gente também ambiente tem. de empresa, né? Uhum. Exato. E já ter uma noção das burocracias que eu já lidava. Essas coisas associadas foram a chave para poder continuar. Porque se eu tivesse sozinha, eu não sei dizer se seria assim tão simples, não. Acho que seria ainda mais difícil. Mas a gente foi adaptando, né? Foi sintonizando, foi entendendo, foi estudando. Eu me vi indo fazer curso de financeiro, Deus é pai. Antes eu olhava número, eu falava muito bonito, muito legal, deixo para quem entende, parabéns pra Aí vocês. chega uma hora que você não fala assim, não, eu vou ter que entender. Aí chega uma hora que você se vê na frente do computador e o professor ali abrindo um Excel, sabe? Ainda tava naquela época do EAD. Meu Deus! Eu olhava e falava, moço, muito legal, mas eu vou ter que ler isso aí o Edu rachando. Eu vou ter que ver umas 20 vezes. Eu vou ter que ver umas 20 vezes para entender de verdade isso que você tá falando, de fluxo de caixa, de não sei... Gente, eu era o zero mais longe da esquerda, assim, se vocês puderem imaginar disso. E eu tive que me virar um pouco nos 30 para acompanhar, né? Porque essa questão de custos, o meu pai sempre teve uma calculadora na cabeça. Às vezes eu falava, era comum, assim, alguém liga, eu preciso de um orçamento, assim, são tantas pessoas, X dias na semana, horários tais, nananã. Eu falava, pai, tem um orçamento assim, e passava as condições para ele. 10 minutos depois ele falava assim, é tanto, mas joga na planilha de custo lá e vê quanto dá. Dava 150, 200 reais de diferença do que ele tinha falado. É exatamente isso que eu ia perguntar. Quando você colocava na planilha, dava uma diferença grande? Não, nunca deu uma diferença grande, porque ele tinha muito na cabeça. Ele começou, né, do zero. Sim. Ele fez tudo. Então, ele tinha uma noção, assim, de custos de uma forma global que era muito boa. Então, Quando que foi fundada a Transpompim? Em 94. 94. Em 94. É bastante tempo. Mas o meu pai já trabalhava com transportes antes, porque tudo começou com ele fazendo transporte escolar. Ele pegava as crianças aqui em Mairink e levava para colégios em São Roque. Então ele já estava acostumado com esse movimento, até que veio a primeira empresa, que é a nossa cliente até hoje, inclusive. Então, aí que começou de verdade o fretamento em si, né? Passou do escolar para o fretamento através dessa empresa e fez essa transição. Mas a Transpompiane mesmo foi fundada em 94. Entendi. Quando você falou dessa, né? Deu aquele detalhe da primeira reunião que vocês tiveram depois do falecimento do seu pai, que os funcionários até, né, choraram, assim. Você acha que depois, esses funcionários, às vezes, pode ser que tinha um ou outro que estava meio disperso, você acha que eles engajaram mais, eles fecharam mais com a empresa
devido a esse acontecimento? Você via que, cara, ele estava meio ali descontente, mas às vezes, de repente, nossa, você sentiu isso na sua equipe? Pô, sabe, engajou mais a equipe? Olha, eu acho que existiram realidades muito diversas, assim, do comportamento de todo mundo, mas essa questão da união foi um negócio, assim, eu acho que eu classifico até como meio sobrenatural, assim. Uhum. O pessoal ali, eles sempre me conheceram desde pequena, a maioria, que é o que eu falei para vocês. O pessoal ali sempre foi muito de casa. Eu sempre conheci todos eles pelo nome. Uhum. Eu sei nome de filho, nome de esposa e tal, né? E sempre teve isso. Mas quando meu pai faleceu, um dos medos que eu tive foi de repente, não ter um apoio deles. E foi exatamente o contrário. Porque eu sinto que eles não só fecharam com a gente, cada um dentro da sua personalidade, mas eu sinto até que eles ficaram mais, não só engajados, mas empenhados, assim. Eles falaram, não, a gente tá com vocês e é isso aí. Abraçaram a empresa, né? É isso, eles abraçaram. Eles abraçaram e a maioria ali que tá com a gente, olha, eu acho que a maioria tá com a gente há mais de 8 anos. Uhum. Eu vi, assim, uma coisa de vamos em frente. Ainda que eles não me falassem isso, quando a gente se encontra ali no pátio, até hoje, Percebe, né? eu sinto olhar. isso. Eu sinto a torcida deles pelo seguir em frente, pelo caminhar e vamos aí, a gente tá junto. Então, assim, dos funcionários ali, gente, eu não tenho uma palavra para dizer, olha, tive um problema. Não tenho. Sempre o pessoal muito parceiro, muito junto e muito positivo, assim, não, tudo vai dar certo, vocês vão conseguir, vocês vão caminhar em frente e tal, foi muito, assim, é uma parceria, assim, maravilhosa mesmo, o pessoal não tem o que dizer, 100% mesmo. Hoje lá na Transpompiani, né, você falou que trabalha com enfrentamento turístico com as empresas. Uhum. Hoje, os seus principais clientes são as empresas que fazem os contratos ou o turismo ainda é maior, uma fatia maior do... Então, para nós hoje, o segunda a sexta principalmente é 100% empresa quase. Porque o ritmo do turismo, ele depende muito do que você tem de demanda. A maioria do pessoal, segunda a sexta, eles estão trabalhando. Então, não é possível para todo mundo, vamos marcar uma excursão numa terça-feira. Não é assim tão simples, né? Então, eu tenho um volume de empresa quase que total de segunda a sexta, né? Nos dias úteis. E aí, nos finais de semana, feriados, vem o turismo com mais força. Que aí é quando o pessoal consegue sair, né? Que é quando o filho não tá na escola, quando a esposa também pode ir, enfim, a dinâmica, a gente acaba seguindo mesmo a dinâmica da maior parte das pessoas, que aproveita ali final de semana, feriado, para conseguir viajar e descansar com a família, enfim, né? Mas uma balança, assim, que Dá uma equilibrada desse jeito. Tá. Exatamente. Quando você vai, né, qual que é a proposta quando você chega numa empresa? Ou normalmente é a empresa que vem procurar vocês, ou é vocês que chegam com uma solução para uma empresa? Então, de repente, a empresa está lá e você chega, eu quero aquele cliente. Você vai lá com uma proposta. Como que vocês costumam agir? Prospectar o cliente. Então, para nós, existem 2 cenários hoje. Eu tenho o cenário onde eu vou até a empresa, né, e apresento. O meu maior, acho que a minha maior segurança hoje é dizer, olha, eu tenho a garagem aqui, os nossos carros são revisados aqui, porque a nossa mecânica é interna, né,
e passar essa confiabilidade para o cliente. Por quê? Quando você entra no seu carro, você sabe o que precisa ser feito nele ou não. Mas quando uma pessoa busca um transporte de um terceiro, ela não sabe o que agrega aquilo ou o que não agrega aquilo. Ela tá vendo uma lataria bonita, mas ela não tem ali a ideia de como tá aquele motor, de se o pneu tá calibrado ou não. Então, o que eu sempre procuro pensar? Quais são as coisas que eu olharia se eu precisasse de um transporte? A primeiríssima coisa que eu gostaria de ver é a confiabilidade. Ah, faz manutenção? Beleza. Como que é? Como que você faz? Então, em todas as apresentações que eu mando para possíveis clientes, eu já coloco aonde está a sede, eu já falo que a gente tem a manutenção interna, eu já deixo à disposição a garagem para que a pessoa possa vir, possa ver, possa entender como que é o funcionamento. Mostrar controles, porque a gente tem todo um sistema dizendo, olha, o carro tal tá com a quilometragem tal, daqui 2.000 quilômetros precisa fazer uma revisão, para que eu já tenha tudo disponível na data que ele pode, tudo bonitinho, e isso sou eu que controlo ainda, pessoalmente. Sim. Então, eu tento ao máximo passar para os clientes essa visão, né? Porque nem tudo hoje em dia, principalmente quando você diz respeito à segurança, nem tudo é custo só. Às vezes, eu vou falar para você, eu uso o pneu mais barato. Não uso. Mas eu uso o que eu tenho coragem, confiança e tranquilidade de colocar os passageiros andando em cima. O famoso barato sai caro, né? Exatamente. Exatamente. Mostrar para eles que a gente tem uma conformidade, que existe o piso ali do sindicato, os benefícios, tudo bonitinho. Então a gente faz essa apresentação demonstrando assim, olha, se amanhã existir um passivo trabalhista, isso não vai chegar em você. Porque nós estamos trabalhando de acordo com as leis. Sim. A confiabilidade, você saber o que você está contratando, é o que faz as pessoas baterem o martelo hoje em dia. Pelo menos é o que me faria bater o martelo. Eu trago sempre para a minha visão. Eu olho e falo, o que eu avaliaria? É isso? Então eu vou mandar isso para a pessoa e vou dizer para ela, olha, o que você quiser de documento e tudo mais, eu tenho para te mandar. E aí eu tenho esses dois cenários, da empresa que vem até nós, e também temos as empresas que, às vezes, não sabem que a gente existe, mas que são atingidas por uma postagem, às vezes, de Instagram, ou alguma outra questão de divulgação que a gente faça, algum patrocínio de evento, alguma coisa assim. Eu tenho cenários assim, mas para todos eu procuro sempre mandar essa apresentação, demonstrar confiabilidade e tudo mais, para que a pessoa também se sinta um pouquinho envolvida no mundo que a gente está ali todo dia, né? Porque para mim é muito óbvio. Para nós, às vezes, é muito óbvio falar do nosso negócio. Mas para a pessoa que vê de fora, ela precisa ter um entendimento de como aquilo ali é feito. Tudo bem, tá rodando, tô vendo na rua, tá limpo, tá bonitinho, tá, e aí, né? Sim. Então, tem toda a questão de conformidade das burocracias e tudo mais. Então, a gente demonstra registros, tudo mais, para a pessoa entender, para as empresas verem que é tudo bem pingos nos is mesmo, bonitinho, e terem a confiança de que entrando naquele veículo, elas estão seguras, os funcionários delas estão seguros também, etc. E quais os tipos de serviços que vocês têm? Vocês têm só de transporte em grupo ou, por exemplo, individual também? Vocês fazem esse tipo de trabalho ou não? Então, eu faço esse tipo de trabalho lá, a gente tem os veículos de passeio, é menos recorrente, né? É menos recorrente, mas eu tenho também esse serviço. Eu preciso ir para um aeroporto, por exemplo. Isso é né? Aí a gente faz o executivo também, eu tenho a frota para atender, sim, o executivo. Tipo, precisa ir no médico em São Paulo, no Hospital das Clínicas, sei lá.
Sim. Vocês fazem esse tipo de transporte Sim, também. sim, eu tenho esse tipo de transporte lá para atendimento. Geralmente é para os clientes mesmo. Os meus clientes de contrato geralmente têm esse tipo de demanda, então a gente já tem a disponibilidade ali, mas sendo uma agenda disponível para nós, a gente também faz para outras pessoas. Só veículo, carro, ônibus ou moto também vocês têm? Não. Moto não. Não. Moto a gente não trabalha. Hoje eu tenho os veículos de passeio, micro-ônibus e ônibus. Entendi. Hoje, o que é mais determinante quando você vai fechar um cliente? O que você acha que para um cliente fechar com você? Qual que é o principal, a motivação dele ali? Eu acho que é entender o que é a Transpompiane, quem é a Transpompiane. Entender que um cliente para nós não é um número, um motorista para nós não é um número. Entender que nós estamos totalmente envolvidos na operação e que se qualquer coisa sair do script, a gente vai fazer de tudo para que aquilo não atinja ninguém. Se possível, se eu puder absorver todo o atraso, talvez, ou, enfim, vamos supor, furou um pneu no meio da estrada e tinham colaboradores lá dentro. O meu foco é pegar um veículo aqui, colocar todo mundo dentro desse veículo reserva, deixar com o motorista falar, segue o seu caminho, sem que isso atrase mais do que 10, 15 minutos estourando. Uhum. Então, eu vejo assim, se a pessoa que vem até nós conhece o nosso serviço, entende o que nós fazemos de fato, isso determina o fechar com a Transpompiane. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, assim, a gente tem essa dificuldade, né? Tanto que a gente já chegou até a conversar, às vezes, por cima, é a questão de transporte público nas duas cidades. Eu falo, por meu lado, de Mairim e São Roque, por ter um certo horário, você já não tem mais o transporte público. Sim. Então, tem algumas empresas que elas precisam se adequar. Você acha que isso também faz com que o fechamento de um contrato, alguma coisa também, essa parte da deficiência das cidades, auxilia em vocês? Com certeza, porque são questões de horários e são questões de algumas localizações também, né? Vamos dizer assim, o Edu do Aoba falou, olha, eu tenho aqui 20 funcionários e eu preciso levá-los para São Roque. Eu tenho o bairro XYZ. Se cada um fosse pegar um ônibus urbano, primeiro que cada um ia ter um horário e cada um ia ter uma acessibilidade diferente. Quem mora mais próximo do centro tem mais, quem mora mais longe tem menos. A partir do momento em que você me passa uma rota, eu vou fazer uma rota exclusiva para te atender. Eu estou pensando em você. É um serviço extremamente personalizado. Né? O urbano visa atender a população num total, então ele é muito mais abrangente. Quando eu pego a sua necessidade, eu consigo deixar exclusivo. Virar e falar, não, isso aqui é o que eu tenho de melhor para o Edu do Aoba, que me pediu esse serviço X. É muito personalizado. De horários também, inclusive. Né? Porque aí você evita toda uma baldeação, de repente, pegou um ônibus, tem que ir até tal lugar, de tal lugar tem que pegar outro, etc. E também de horários, porque se você tem um turno que termina depois das 10, por exemplo, tem algumas empresas que têm horários mais específicos, você não tem como aquele funcionário se locomover, né? Ele não tem acessível ali a todo momento. Então, é bem bacana essa personalização do serviço, porque atende a empresa de uma forma total, né? Sim. Quando você vai fechar um preço, eu não sei se você faz por cabeça, como é que funciona, qual é o item que te fala assim, esse aqui é o principal, se você tiver uma variação para cima ou para baixo, é onde você vai ter que mexer em preço? O que é? É nas peças? É no combustível? Onde que te gera um custo maior para você manter isso aí?
Olha, o meu custo maior hoje é folha de Uhum. pagamento, né? Por quê? Porque eu tenho, além da folha, eu tenho uma série de benefícios, né, que a empresa dá para os funcionários, né, que são determinados e tudo mais. Mas esse em si é um ponto que eu tenho uma alteração uma vez por ano. Sim, que é o dissídio. Então, ok, tá tudo certo. Os meus clientes já sabem que isso acontece e que outras negociações dali para frente vão vir já com percentual de reajuste, etc. O diesel, quando veio toda essa última loucura que virou, né, tudo mais, chegou um momento em que a gente não conseguia mais absorver aquilo de uma forma total. Então foi o momento onde a gente teve que sentar com todo mundo e falar, olha, tá acontecendo isso, não é exclusividade nossa, é do país, né? É um panorama geral. Então a gente precisa desse reajuste, desse repasse, na verdade, Sim. né? Não dá nem para chamar de reajuste. Então foi um desafio e acredito que é o item que mais tenha o condão, vamos dizer assim, de mudar essa realidade nossa. O combustível é sempre o mais marcante. É o que puxa mais. Assim. É o que puxa O mais. ônibus, ele vai ter uma recorrência do que você falou da manutenção, mas é meio que programada, né? É difícil acontecer uma coisa... Acontece, óbvio, né? Igual um carro, do nada, Sim. pode dar um problema, mas não é uma coisa... Acontece diariamente isso, ou você acha que com as manutenções, tudo certinho, você consegue reduzir esse custo de, poxa, todo dia eu tenho um ônibus parado? Ah, não. É assim, a gente até brinca que é engraçado, que é de época. Ah, quebrou um hoje. Pode anotar. Até amanhã vai quebrar mais um. E tem dia que tá muito tranquilo. Não é só lá não, viu? Tudo roda perfeitamente, bonitinho. Você fala, nossa, que calmaria, dá até medo. Exatamente, quer falar, dá até Né? medo. Você fala, Dá até um negócio assim no coração, você fala, gente, tá muito calmo isso aqui. O que tá acontecendo aqui hoje? Exatamente, às vezes acontece isso lá na OBA, lá, nossa, tá rodando direitinho, os meninos não esqueceram uma batata frita, Não veio uma reclamaçãozinha. Nossa, o que tá acontecendo nada. O que aqui? aconteceu? Não, mas é por aí mesmo. E assim, lógico, o preventivo no nosso ramo é tudo. Você, assim, não adianta você querer fugir muito, porque é como a gente estava falando, do barato sai caro. Uhum. Não adianta você querer comprar um diesel, nossa, fizeram um preço assim, uau, exorbitante. Ah, pode olhar bem que tem alguma coisa aí meio estranha. Uhum, Não existe milagre, sim. sabe? Não. Não existe milagre. Não. Sempre vai vir uma marca X de pneu que você nunca ouviu falar. Sempre vai vir uma coisa, sabe, muito revolucionária que você vai olhar e falar, será? A pessoa tem que mostrar muito, uma coisa nova, tem que mostrar para vocês aí o porquê de você adotar. Eu ia até fazer uma pergunta depois, né, dessa coisa de inovação. Uhum, Hoje os veículos híbridos e elétricos, né, uhum, então, a tendência aqui, né, se Deus quiser isso aconteça, né, Uhum. porque é uma questão ambiental, mas essa parte de ônibus, né, dos veículos maiores, existe já coisas específicas para esse tipo de veículo? Então, existe, mas ainda é, assim, relativamente novo. Hoje a gente tem marcas no mercado que já estão fazendo, mas atinge hoje predominantemente o urbano, né? Uhum. Principalmente por conta das alterações que foram feitas no município de São Paulo, né? Uhum. Tudo começou lá com essa questão dos elétricos e tudo mais. Mas hoje, para uma realidade interior, eu não sei te dizer quanto tempo isso ainda vai levar para chegar. Não existe nada que obrigue você a longo prazo a trocar, ainda não tem Por nada. enquanto, não. A NTT não passa nada desse tipo de coisa ou ela só faz o controle dos veículos?
Então, na verdade, o que acontece hoje para nós é o seguinte: a Transpompiane não faz o fretamento para fora do estado de São Paulo. Então não precisa. Então, a ANTT não é um órgão que regulamenta o nosso transporte hoje. Quais registros nós temos? Nós temos o Cadastur, que é do Ministério do Turismo, né? Que é obrigatório, a gente já tem há muitos anos, salvo engano, desde 2002, tá? E aí a gente tem a Artesp, que é do estado, e a EMTU, que vem para a região metropolitana, né? Como a gente está na região metropolitana de Sorocaba, é o que regulamenta o nosso dia a dia aqui de uma forma mais forte, vamos dizer assim, né? Então, por parte dessas agências, a gente ainda não tem uma determinação, né? A gente tem aí congressos, feiras, onde isso já é falado, onde já é apresentada a ideia, tudo mais, mas não é uma realidade para 2024, sabe assim? É uma coisa que ainda vai vir com o tempo, eu acredito. Ela tem um custo muito alto ainda, por mais que você vai ter o retorno, isso também a longo prazo do combustível, mas ainda é um investimento altíssimo para você fazer uma troca de uma frota, né? Eu acho que... Com certeza. E não é só a frota, né, Edu? É uma questão de infraestrutura também. Sim. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas é só ligar o carro na tomada. Não. É uma tensão específica, é uma tomada específica, então, a rede tem que estar preparada para estão falando para né? Imagina para uma frota, né? Isso, exatamente. E eu acredito de verdade, tá, que o Brasil vai precisar se adequar de uma forma muito grande, porque assim, hoje em dia é até chique você chegar num shopping e ver lá uma estação para carregar o carro XYZ que tem, E a hora que todo mundo tiver? Então. Eu até fico imaginando, porque lá em casa vira e mexe lá o disjuntor cai, imagina se eu ligar um carro. Então, né? É mais ou menos por isso. Se eu ligar 2 chuveiros juntos, já cai, né? Veja bem. Então, o Edu só dá risada aqui, ó. Você já vira e mexe que disjuntor cola. Aqui em casa liga o micro-ondas, liga o chuveiro junto, cai tudo. Cai tudo. Se o ferro estiver ligado, então ele lascou. A luz já vira balada, né? Exatamente. Por isso até que eu coloquei o no break aqui. Porque se alguém ligar o disjuntor lá, o chuveiro e micro-ondas junto, cai o estúdio tudo. Todo. Eu falei, não. Meu Deus, já pensou? Vou botar o no break no estúdio. Hoje, não sei se você pode falar, tá? Qual que é o seu principal cliente e qual que é a fatia que ele representa para você? Para! Então, na verdade, eu não tenho um cliente assim que seja muito além do restante. Eu tenho ali 2 empresas, eu vou me resguardar para não apanhar de ninguém na hora que eu chegar, tá? Mas eu tenho ali 2 empresas que que têm uma demanda um pouco maior, sim. Mas com relação a custos, enfim, elas se parecem muito, porque na verdade os trajetos são bem distintos, mas na soma total da coisa elas são muito parecidas e a porcentagem não é tão mais alta assim do que as outras. Eu tenho uma balança, né? Sim. E até é uma coisa assim que a gente sempre conversa. Você ter vários clientes também te traz uma segurança, né? Você vai abrir um negócio X só para atender uma pessoa, uma empresa, um lugar. Se essa pessoa não tá mais com você, você fechou a empresa. Exatamente. Então, é lógico, não é simples você vai sair atrás de contrato. Falando assim é fácil, mas no dia a dia a gente sabe que não é assim tão simples, né? Então, você ter esse equilíbrio, eu vejo que é um segredo de estabilidade, assim, para você conseguir seguir em frente. Você acha que a maioria das empresas, elas vão muito só para a questão preço, na hora de fechar nesse tipo de transporte? Então, você tem os seus concorrentes, e você acha que, assim, é só preço ou eles ainda, pelo que você falou, a segurança, a manutenção? Olha, eu acho que tem os 2 jeitos.
Eu vejo que os meus clientes hoje são clientes que priorizam isso que eu tô te falando. Uhum. Segurança, entender se aquele motorista está descansado, se aquela manutenção está sendo realmente feita, ter uma assistência fácil, você ser acessível, eu acho que é muito importante. Mas isso estou te falando dos meus clientes hoje. Certo. E eu também acho que existem muitas empresas que falam, não, o Chico é mais barato que o Zé, então eu vou com o Chico e pronto, acabou. Não importa o que ele faça no ônibus, enfim, no que for, vamos embora. Eu acho que você tem os dois públicos. Sempre vai existir, né? O que vai por preço e o que vai por qualidade, realmente. A pergunta enquadra para uma questão de assim, porque a empresa, o que tem dentro do ônibus é bem da empresa, são os funcionários, entendeu? Então, assim, a questão só preço, né, às vezes mostra o que o funcionário é para a empresa também. Exatamente. Então, isso é uma coisa que vai escalonando de cima para baixo, mostrando. Então, o funcionário, ele é apenas um número. Então, por aí vai, você entendeu? Exato, então, assim, a pergunta era para a gente chegar nessa questão, né? E isso é uma coisa assim, né? Eu falo muito, muito do meu pai mesmo, tá? Isso é uma coisa fato, porque eu acho que a maioria do que eu uso hoje no meu trabalho, eu aprendi com ele. E ele sempre me ensinou, me orientou a tratar pessoas como pessoas. Uhum. Né? Então, eu vejo assim, eu não consigo deixar um funcionário sem descanso e encontrar com ele no pátio da empresa no outro dia de manhã. Eu não sou capaz disso, porque aí eu não durmo, porque aí eu olho e falo, viu, eu não tô sendo correta com essa pessoa, não tô dando o básico de condição para ela trabalhar. Mas isso diz respeito ao que a Transpompiani é. Eu penso assim, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, a gente tem um alinhamento de ideias com relação a isso. E a gente segue. Mas isso eu falo por nós, né? Isso eu posso dizer pela Transpompiani. Mas eu sei que nem todo mundo pensa dessa forma. E tudo bem. E é o que eu sempre falo, a Transpompiani não vai dominar o mundo. Então, né, o mercado tá aí, as pessoas têm a questão de entender, eu prefiro o X, eu prefiro o Y, eu prefiro o Z, e tá tudo certo. Eu não tenho muito aquela mentalidade de, vou concorrer com Beltrano. Não, eu não vou concorrer com o Beltrano. Eu vou fazer o meu trabalho aqui, o Beltrano vai fazer o trabalho dele lá, que bom pra ele lá e que bom pra mim aqui, tá tudo certo. E se ele precisar de mim, eu sou capaz de ajudar também, tá tudo bem, né? É uma mentalidade, assim, que eu espero de verdade que não só no meu ramo, mas em todos os outros, tome conta, né? Para que as pessoas entendam que o serviço que elas prestam não vai dominar o mundo. E que ali a gente não precisa ser inimigo, né? A gente precisa trabalhar direito para transportar as pessoas com segurança e continuar tratando pessoas como pessoas. É o básico, assim, é o que eu vejo, né? Dessa questão. Bom, como a gente está falando de empresa e de segurança e tudo mais, eu quero agradecer também, aproveitar esse momento aqui, para a gente agradecer os nossos patrocinadores, né? São as pessoas que nos ajudam, que ajudam a manter esse projeto. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o pessoal da Oba Burger. Opa, tamo aí, né? Tá representado aqui na pessoa do Du. É isso aí. E se você não conhece a Oba é uma hamburgueria aqui da região de São Roque e Mairinque, por enquanto. Né? Opa, eu ouvi novidade? Oi? Tá vendo? Oi? O pessoal tá abrindo loja já por mim, cara. E para conhecer, acesse o site aí aobaburger.com ou segue lá no Instagram @aobaburger. Lembrando que o Aoba tem também uma parceria com o Edu Podcast, né? Então nós temos um cupom de desconto especial do podcast, onde você tem 5% de desconto no seu pedido utilizando o cupom Edu Podcast. Na hora que você vai fazer seu pedido lá no site ou no aplicativo,
coloca lá Edu Podcast que você vai ter 5% de desconto no pedido, tá? Lembrando que é para um único pedido para ser utilizado uma única vez, senão também não dá, né? Senão aí fica difícil. Como é que eu vou trabalhar? Aí não dá, né? Melhor ficar em casa, pô. E também, juntamente com a Alba Burger, temos o Alba Container, que é ali do lado da Alba Burger de São Roque, e tem uma série de coisas gostosas, lanches especiais, porção, enfim. Cara, tem muita coisa boa lá. E para você que ainda também não conhece, segue aí, @albacontainer ou acesse o site albacontainer.com. Agradecer também o pessoal do Divinos Salgados, salgados para o seu evento, festa, empresa, não importa. Se você precisa de salgado, seja frito, seja assado, eles também têm docinhos, fazem festa fechada. Então, @Divinos Salgados no Instagram, tá? E eles são aqui da região de São Roque, atende São Roque, atende Mairink, então pede que é muito bom. Em breve, que é garantido. Em breve estarão aqui com a gente também. Trazendo aquele de carne louca. Carne louca, né? Já falei com o Ivan hoje, falei, ó. Vocês estão atacando a lombriga aqui, gente. Ajuda a gente aqui nesse negócio. Também agradecer o pessoal do Frutos de Goiás Mitsuki, a Luciene lá da Frutos de Goiás, que também é nossa parceira aqui, que patrocina o podcast. Frutos de Goiás é uma franquia a nível nacional. Nós temos aqui em Mairink a Frutos de Goiás, aqui na Avenida Mitsuki. São mais de 80 sabores de picolés e o sorvete dos caras é realmente incrível, feito com 90% da própria fruta. Então, se você ainda não provou, prova, porque é bom demais. Então, segue aí no Instagram, @Frutos de Goiás Mitsuki e prove Frutos de Goiás, que você não vai se arrepender. Dá pra provar todos, Edu? Tipo, 90? Um por dia dá 3 meses, né? Se eu tomando sorvete, isso só de palito. Fora de massa então. Tem mais 50. Então dá pra pessoa ir lá todo dia, quase um ano, né? Praticamente isso. Agradecer também ao pessoal da RR Pereira, na figura dos meus amigos Paulo e Regina, e a Thalita também da RR, que... eu sei que você conhece eles. Minha amigona de escola que ficou pra vida toda. A gente se fala direto. Então, agradecer o pessoal da RR Pereira. É uma rede de loja de roupas, calçados, moda feminina, masculina, infantil, enfim. Tem muita coisa bacana na RR. E para você conhecer, acesse o site rrpereira.com.br. Lá vai ter o link de WhatsApp, Instagram, Facebook, de todas as lojas, RR Pereira Roupas, RR Calçados e RR Kids também, tá? E nossos apoiadores, entre eles aqui, o primeiro, o Anota Aí, que é um sistema de automação do WhatsApp para você que tem delivery, tem restaurante ou trabalha com algum tipo de comida, enfim, que faz algum tipo de delivery. O Anota Aí é um sistema de automação, não só para o WhatsApp, quanto para Facebook e Instagram. E nós temos uma parceria com o Anota Aí, então acesse o link edupodcast.com.br/Anota Aí, que tem um super descontaço para você, primeiro, testar por 7 dias gratuitamente, e caso você queira contratar, você tem um desconto especial aí por ser ouvinte, né, por estar acompanhando o Edu Podcast também. Agradecer o pessoal da Caricanecas Campolim, que faz as nossas canequinhas lindas, olha só. Coisa fina. É muito legal. A Caricanecas não faz só caneca, tá? Eles fazem outros tipos de produtos personalizados, além das canecas, sempre com a caricatura. E lembrando que você pode, inclusive, fazer a caricatura do seu pet. Você pode fazer da sua família ou pode fazer o do seu pet e eternizar ele aí. Então, segue aí no Instagram, @caricanecas.campolim. Agradecer Luciana, a Heloísa, o Fernando, todo o pessoal lá da Caricanecas. E para finalizar, nossos parceiros da São Roque Artes, que fez todo o nosso
material personalizado, ó, nosso suporte aí para copos, né? Tem o suporte ali na frente também do Edu Podcast que eles fizeram e tem muito material em madeira, em MDF, em ACM. Falei pra o Júlio. No outro episódio não lembrava, tá vendo? É ACM, eu ia falar MDF. Eu falei, nossa, deixa pra lá. Mas tem bastante coisa bacana. E para você que tem empresa, ou para você que quer fazer algo personalizado, a São Roquetes é muito, muito legal. Fizeram vários trabalhos bacanas, inclusive a fachada do Alba Burger, né? Foi feito por eles. Foi feito pessoal do turma toda lá. Orlando, Lucas, todo o pessoal lá da São Roque Arts. Então, agradecer mais uma vez eles pelo apoio, pela parceria. E se você quer vender mais, segue o Edu Castanho aí, acesse educastanho.com. Vamos fazer o merchan aqui também, né? Claro. Se você quer aumentar as suas vendas, hoje nós fazemos um trabalho específico para negócio local. Então, temos vários clientes aqui na região, graças a Deus. E segue aí, @educastanhooficial no Instagram ou acesse educastanho.com. E hora do merchan, como que a gente te encontra? Hora do merchan, como que a gente te encontra? Eu tenho o @transpompiani, né, no Instagram. Nós temos também a página no Facebook, Transpompiani. Eu tô lá no Google também, esperando as avaliações. A gente tem fotos dos veículos lá. E temos o nosso site, www.transpompiani.com.br. Aí no Instagram você vai encontrar o nosso link de WhatsApp. Vai encontrar também uma galeria que nós temos num site que chama Ônibus Brasil, que são os busólogos. Aliás, eu posso mandar um abraço? Pode! Eu quero mandar um abraço para todos os busólogos, todos os queridos busólogos. Você sabe o que é um busólogo? Nossa, nem ideia, sabe que tinha isso aí. Busólogo. Busólogo. Não, é a pessoa mais amada na Transpompiani, é a figura do busólogo. O busólogo, ele fica em pontos específicos das estradas, fotografando os ônibus que passam por lá. Que da hora! Tem muitas fotos, acho que a nossa galeria hoje, lá na Ônibus Brasil, eu nem sei te dizer quantos cliques tem, mas são muitos, assim, acho que para lá de 300 cliques, de ônibus, de micro-ônibus, já recebi busólogo na garagem, o Guilherme lá de Sorocaba que veio para cá, para fazer fotos na garagem e tudo mais. Eles simplesmente amam ônibus e eles clicam fotos maravilhosas dos ônibus nas estradas, nos viadutos, tudo mais. Então, assim, a gente tem maior carinho pelos busólogos na Transpompiani, de verdade. Eu nem imaginava que pudesse ter busólogos. Pois tem, e é maravilhoso. Gente, às vezes eu abro o e-mail assim, ó, e tem lá cara. Alguma foto de algum busólogo, eu falo, nossa, que dia feliz na minha vida. Eu tenho muita foto linda que eles tiram que legal. E mandam para nós por e-mail. Não, e legal que você falou da avaliação do Google, né? As pessoas não levam muito em consideração isso, mas não sabem a importância que é a avaliação pra gente, né? Então, óbvio, muitas pessoas acabam chegando até uma empresa por indicação, mas muita gente procura lá nas avaliações, ou quando chega para conhecer uma empresa, vai ver as avaliações. Uhum. Então, é muito importante que você avalie uma empresa. E eu sempre falo, para todos os meus clientes, óbvio que vai ter gente que vai falar bem, vai ter gente que vai falar mal porque não gostou de alguma coisa e tal, mas tudo isso serve para o próprio crescimento da empresa. Com certeza. Então, se você não gostou de alguma coisa, vai e fala. Não guarda aquilo para você, porque você está impedindo de que aquela empresa cresça. Com certeza. Então, assim, eu sempre falo, eu prefiro que você me fale principalmente se você não gostou de alguma coisa, do que se você gostou. Porque elogio, todo mundo fala, que bacana, pô, tá legal, né? Mas assim, pô, de repente você teve um problema, óbvio, errar é humano, nós trabalhamos com pessoas, então podem-se ocorrer erros, mas é importante que você sempre deixe a sua avaliação, seja lá no Google, para quem trabalha, sei lá, com comida, iFood, nas plataformas aí todas, enfim, deixe sempre uma avaliação, porque isso nos motiva a fazer cada vez melhor o que a gente gosta de fazer.
Com certeza. E a gente tem também a página no LinkedIn, tá? Eu gosto bastante da plataforma ali do LinkedIn para colocar uns textinhos mais longos, falar um pouco mais do dia a dia no âmbito mais profissional mesmo. Então a gente tem também a página lá do LinkedIn para seguir. Só procurar Transpompiani lá. Transpompiani lá, vai achar, gente. Muito bom. O ônibus mais bonito do Brasil. Gente, Segundo os busólogos. segundo os busólogos. Exato. Embasado, né? Embasado, não, como Não assim? é assim, Não, tipo... não é desse jeito, assim, né? Mas a gente brinca, mas tem uns ônibus, assim, de outras empresas que às vezes eu olho e falo, mas é bonito mesmo, né? Assim, você aprende a ter o olho para as coisas e você vai elegendo seus preferidos, né? Então tem uns ônibus, assim, de outras empresas que eu também olho e falo, nossa, bonito esse ônibus, né? Então você vai aprendendo a gostar de verdade do negócio. Entendeu? Foi no terminal do Tietê, né? Nossa, você vê ônibus de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é cor. Caramba, tem de tudo mesmo, né? Sim, eu viajei recentemente num semileito de uma outra empresa. Nossa, coisa de doido. Gente, o ônibus tinha cromoterapia. Vocês não Caramba! Verdade? O teto azulzinho, assim, e tal. Esse aqui é para os passageiros dormirem, não sei o quê. Eu olhei e falei, tá certo ele, né? É engraçado, né? Às vezes é umas contramão, né? Que você pega o ônibus, quer que você deite, que você passe o tempo. Tudo bem, lógico, estamos falando de tempo. O avião, na verdade, cada dia mais, eles vão te apertando mais, Exatamente. Tudo bem, às vezes uma viagem de ônibus é 12 horas e de avião é 2, 3. Ok, eu entendo isso. Sim. Mas eles podiam ver, eu falei... Mas você chega lá no avião, você fala, esse lugar é pra uma pessoa Você mesmo? chega lá assim, né? Parece enlatado, tipo, né? Não cabe uma pessoa aí nesse lugarzinho. Mas eu vou te falar uma coisa, com questões de ergonomia, o ônibus, que é super espaçoso e tudo mais, ele também não foi feito para pessoas pequenas, tá? Não foi, porque eu fiquei ali lutando um tempo para encontrar uma posição de dormir e tal, e ainda acordei com uma torcicolo, que eu falei, meu Deus, será que é a idade? Mas assim, foi feito para pessoas que cresceram, sabia? Que o meu cunhado que tava comigo, que sentiu nada. Pra ele tava tudo certo, e eu fiquei ali, parecia que ia escorregando, assim, ó. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir dormir aqui? Mas é legal pra caramba, eu gosto. Ixi, o ônibus, se começar a falar, eu vou até amanhã. Bom, a gente tem aqui um momento que é o momento Reels. Momento Reels? Onde você... A blogueiragem. Onde você deixa uma mensagem aí pro público sobre alguma coisa que, de repente, alguma dificuldade ou alguma mensagem motivacional para quem, de repente, quer começar nessa área, então... tem algum tipo de dúvida, enfim, fica à vontade, você tem um minutinho aí, olha para aquela câmera ali que está diretamente para você. Essa aqui? Exatamente, essa aqui, ó. Eu vou até arrumar o cabelo, peraí, gente. Pronto, aqui, eu tô alinhada. Acabei de falar para os meninos que eu não gosto muito de ficar me vendo, assim, né? É só, você olha para a câmera, você nem vai ver você, ó. Então, não vou. É que tem que tampar a visão periférica aqui, assim, ó, para não ver. Olha, se você quer trabalhar com pessoas, vou dizer de uma forma um pouco mais abrangente, nunca se esqueça: pessoas não são números. Pessoas têm personalidades, bagagens, história, tudo isso elas trazem com elas. Então, seja o mais gentil possível no falar, no conduzir, no compreender o outro. Tentar entender o que ele tem de necessidade real para aquilo que você está oferecendo, para que você possa ficar mais próximo dessa pessoa, para que essa pessoa se sinta ouvida e atendida por você. É o meu conselho para quem quer trabalhar com o público. Muito bom. Nossa! Filosofei, né? Se eu estivesse em casa, minha mãe ia olhar pra mim e falar assim, gastou agora, Gastou. Já recebeu? Né, aí, ó. Bruna também é filosofia. Mais ou menos. Lu, mais uma vez quero te agradecer. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito legal.
muito gostoso. Muito bom falar um pouco mais da gente, conhecer mais também, estar com pessoas que também empreendem, também passam por algumas peripécias aí do mundo do empreendedorismo. É muito legal. Dá bastante trabalho, mas é muito gostoso. Você viver ali o corre, o dia a dia, é muito satisfatório. Muito mesmo. Quer falar alguma coisa, Du? Não, eu assim, complementando essa parte, né, do empreendedorismo, eu acho que isso é uma questão que eu acho que cada vez mais vai acontecer no dia a dia. As pessoas elas estão saindo um pouco só daquela questão do CLT, vamos falar assim, para poder ter uma qualidade de vida, às vezes melhor, às vezes ter mais produtividade, conseguir encaixar mais outras coisas. Então, assim, a ideia do podcast, né, é mostrar o empreendedorismo e, assim, mostrar que é viável, seja ele do pequeno até o grande. Não importa. Não importa o tamanho que você importa os seus princípios e o que você acredita e sempre acreditar naquilo que você faz. Se você acha que é bom, se você acha que aquilo que você faz diferença para uma outra pessoa, você está no caminho certo. Então, acho que isso é empreendedorismo. Exatamente. É isso aí. Se você acredita realmente naquilo que você faz e não desiste, né? Eu ouvi uma frase hoje que é: o que acontece se eu não desistir? O que vai acontecer se eu não desistir? É uma frase do Misha Menezes, que é um empreendedor também, e que eu levo muito para mim. Porque a gente sempre pensa em desistir várias e várias vezes. Você acorda e fala, não aguento mais, tal. Mas a persistência, eu acredito que realmente ajuda muito, né? E você persistir. Então, essa frase eu gosto bastante. O que vai acontecer se eu não desistir? E é por isso que a gente está aqui. É isso aí. Com certeza. Muito bom. Gente, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui até agora com a gente. Se você ainda não segue o Edu Podcast nas redes sociais, segue lá, @Edu Podcast no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, enfim, no Spotify, todo quanto é lugar, procure Edu Podcast lá. E a gente se encontra aí no próximo episódio. Mais uma vez, Bruna. Obrigado. Obrigada eu. Obrigado, Du. Obrigada mesmo. Tamo junto. Tamo junto. E é isso. Até o próximo. Esse foi mais um episódio do Edu Podcast. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br.